Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e o nosso assunto em setembro continua sendo a valorização da vida, a promoção da vida, e para isso nós podemos falar também da prevenção do suicídio. E hoje vamos falar sobre o aspecto espiritual, especificamente talvez falando até do aspecto espírita, né? Já que existe aí, se as pessoas podem fazer isso como matéria de crença ou constatações científicas, de que a vida é uma só, e a gente de vez em quando está aqui encarnado e quando desencarna volta para a vida espiritual, que é a vida eterna, a vida verdadeira. E aí é claro que existe esse assunto polêmico, né? É possível a gente morrer de véspera? Né? Porque tem gente que sempre fala isso, né? Que só peru morre de véspera, né? Na véspera do Natal, né? Mas também tem essa questão, será que eu morro antes do tempo ou eu posso morrer depois do tempo? Na realidade não existe um tempo marcado exato para isso e as coisas podem ser ou precipitadas ou prolongadas, conforme a gente vê em várias literaturas e citações na própria doutrina espírita. Mas se tratando dos suicidas, né? Que aí é exatamente a ideia que a gente tem. Que a partir do momento em que nós podemos decidir não viver mais, então eu estou indo antes do tempo marcado, né? E aí a gente fica imaginando o que acontece, né? Quando as pessoas desistem da vida, já que o dom da vida é algo que nos é delegado, vamos dizer assim, para poder crescermos espiritualmente e de repente a gente pode desistir, né? Infelizmente a gente vê na literatura do mundo agora, né, livros, né? Tem até uma autora que está sendo famosa, né? Ensinando as pessoas a partirem desta para outra sem nenhuma ética, sem nenhuma moralidade sobre o assunto. E a gente fica imaginando, tá, se a gente convencer essas pessoas de que elas podem ir embora, isso mesmo elas não estando doentes, tá? As pessoas podem querer desistir da vida segundo essa autora, mas existe uma maneira segura, correta de interromper a vida. E a gente fica perguntando, se essas pessoas cometem isso, seja por doença mental, uma depressão profunda, né? Seja por loucura, né? Teve um surto psicótico, achou que era um passarinho e pulou do prédio, né? A gente fica imaginando assim, como que é a condição espiritual dessas pessoas quando elas desencarnam? Como que elas são recebidas lá? Por algum tempo ficou a ideia de que isso era um grande pecado, né? Que a pessoa, quando desencarnava pelas próprias mãos, ela ia para um tal de Vale dos Suicidas, onde tinha ranger de dentes, né? Dor e ranger de dentes. Hoje a gente percebe que depende das condições como isso aconteceu. O que isso não significa que nós estamos corroborando com a ideia de que nós podemos tirar a própria vida a hora que a gente quer. Na realidade, nós estamos falando da promoção da vida e tirar o melhor proveito dela enquanto ela for possível, já que vai chegar uma hora que, ou por doença, ou por envelhecimento, ou por um acidente, pode ser que o corpo não sustente mais a vida, e o espírito tem que ir embora. Mas aqueles que são considerados suicidas, quando chegam do lado de lá, são considerados casos especiais de tratamento. Eles não são julgados, não são condenados e não são executados, como a gente pode estar pensando em termos de pecado, né? Cada caso é estudado. Por exemplo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que excetuando-se a morte por loucura, né, em que a pessoa acha que é um passarinho e pula, qualquer coisa que você fizer contra a sua vida pode ser considerado uma vontade suicida, mesmo que você não morra, ok? Então vamos dar alguns exemplos. Nós temos um livro famoso, que é o livro Memórias de um Suicida, né, da doutora Ivone, né, que escreveu esse livro, e que conta todo o padecer dele. E isso foi importante porque houve uma época, na época em que o Allan Kardec escreveu os livros dele, que o cometimento de suicídio era tão comum, tão grande, que dava desespero nas autoridades do mundo, na Europa, principalmente na França, né? E por que isso? Porque o mundo estava no seu auge do materialismo. Conseguia-se provar que o ser humano era apenas uma coincidência biológica, de maneira que, a qualquer momento de dor, para que eu vou continuar existindo, né? Então, com o advento dos espíritos, demonstrando que a vida continua, e que a vida continua de acordo com o que você vem fazendo dela, não só na encarnação, mas por todas as outras, então trouxe para nós a responsabilidade de aproveitar o máximo possível da nossa vida para aprendermos e evoluirmos, tanto do ponto de vista intelectual, que é de conhecimento,
como do ponto de vista moral, ou seja, as leis de amor. E é isso que a doutrina do Espírito nos ensina a respeito desse processo. E lá no plano espiritual existe sim as equipes especializadas em acolhimento e consolo daqueles que de alguma maneira desencarnaram de uma maneira equivocada, né? Por exemplo, dirigir em alta velocidade é um comportamento suicida. Beber a vida inteira e se empanturrar de comida também é considerado um suicídio inconsciente, porque eu não estou cuidando da minha saúde. Então, todos esses casos são estudados e trabalhados e tratados como uma experiência que não deu certo, mas ninguém é julgado, condenado e executado por ter tomado decisões dentro da sua liberdade de escolha. Portanto, o que a gente imagina é que no plano espiritual, assim como na nossa vida, que já é uma vida só, cabe a nós valorizarmos a nossa vida e tirarmos melhor proveito dela. Por isso, vamos promover a vida.